da execução das obrigações de fazer ou de não fazer. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer em título extrajudicial, poderá o juiz, nesse momento inicial do procedimento, fixar multa por período de atraso no cumprimento da obrigação, ainda que tal providência não tenha sido requerida pelo exequente. Para Daniel Neves, se o valor da multa estiver previsto no título, o juiz poderá reduzi-lo se entendê-lo excessivo. Na verdade, a liberdade do juiz é consideravelmente mais ampla do que sugere a interpretação literal do dispositivo legal. Quanto às prestações de fazer, recebida inicial será o executado citado no prazo designado pelo juiz ou fixado no título para cumprir a obrigação. Para Daniel Neves, na hipótese do executado não cumprir sua obrigação, o prosseguimento da execução dependerá da natureza da obrigação de fazer, ou seja, se fungível ou infungível. Apesar do CPC sugerir que, diante do vencimento do prazo processual para o cumprimento da obrigação, o exequente deverá optar pela execução à custa do devedor ou a conversão em perdas e danos, admite-se que o exequente insista na multa como meio coercitivo psicológico. Ainda que o exequente possa aguardar o cumprimento da obrigação, embora expirado o prazo concedido para tanto, pressionando o executado com o pagamento de multa astrente, diante da ineficácia da coerção psicológica, num certo momento notar-se-á a impossibilidade material ou jurídica da obtenção da tutela específica, momento no qual terá que fazer o exequente a conversão em indenização. Para Marinoni e Arenhart, importante nessa espécie de procedimento a determinação da fungibilidade da obrigação. Prestação de fazer infungível. Não há como suprir a omissão do devedor. Embora o credor possa insistir no uso da multa coercitiva, esta eventualmente pode não ser capaz de convencer o devedor a adimplir, porque o fato só pode ser prestado por ele, a não satisfação voluntária da prestação redunda na sua conversão em perdas e danos. Haverá liquidação da perdas e danos nos mesmos autos do processo de execução, seguindo-se a partir daí a execução por quantia certa. Prestação de fazer fungível. Não cumprida a obrigação no prazo estipulado pelo título ou pelo juiz, poderá o credor requerer a realização da prestação por terceiro ou a sua conversão em perdas e danos. Caso o credor prefira que a prestação seja executada por terceiro, determinará o magistrado que assim se proceda à custa do executado. Depende de pedido expresso do exequente. Pleiteada essa forma de execução, o juiz nomeará terceiro da sua confiança que apresentará a proposta. Após a prestação, o magistrado ouvirá as partes no prazo de 10 dias. Não havendo impugnação, será considerada satisfeita a obrigação. No caso de impugnação à proposta por qualquer das partes, deverá o magistrado decidir a questão de plano. Ouvidas as partes e aprovada a proposta, dará o terceiro início à execução da prestação, cabendo ao credor antecipar as quantias necessárias. Não tendo o terceiro contratado realizado a prestação no prazo ou havendo cumprimento incompleto ou defeituoso, poderá o exequente requerer ao juiz, no prazo de 15 dias, que o autorize a concluir ou reparar a prestação devida às expensas do contratante. Ouvido o contratante no prazo de 15 dias, o juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e o condenará a pagá-lo. Caso o exequente queira executar ou mandar executar as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência em igualdade de condições de oferta em relação ao terceiro. Esse direito de preferência deve ser exercido no prazo de 5 dias, contados da aprovação da proposta do terceiro. No tocante à obrigação de fazer, caso convencionado que o executado a satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que determine prazo para cumpri-la. Em caso de recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos. Quanto à defesa do executado, poderá opor-se à execução por meio de embargos. Poderá o executado apresentar os embargos à execução alegando qualquer das matérias previstas no artigo 917 do CPC.
Via de regra, os embargos não suspendem a execução, embora o juiz esteja autorizado a concedê-lo a pedido do executado, preenchidos os requisitos do artigo 919, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Quanto à obrigação de não fazer, praticado o ato em que o executado estava obrigado à sua abstenção por lei ou por contrato, o exequente poderá pleitear ao juiz que determine prazo para o executado desfazê-lo. Em caso de recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa do executado, que responderá por perdas e danos. Sendo impossível o desfazimento do ato, a obrigação se resolverá em perdas e danos, que após sua liquidação observará o procedimento da execução por quantia certa. Texto e narração de Letícia Marques Padilha. Chegamos ao fim deste episódio. Até o próximo!